E a gente começa hoje com a doutora Leila Abdu e ela vai conversar conosco sobre hérnia de disco. Na verdade, muitas vezes a gente tem aquela dor na coluna e não sabe bem se é hérnia de disco ou não. Enfim, ela vai explicar melhor o que seria a hérnia de disco e como é que a gente trata. Ela que é fisioterapeuta e tem grande experiência. Doutor Leila Abdu, muito obrigada por ter vindo, viu? Tudo bem? Vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho. Dor na coluna, eu acho que todo mundo, depois de uma certa idade, tem, né? A gente já acorda sentindo dor no corpo inteiro. Agora, o que é exatamente a hérnia de disco? Hérnia de disco acontece o seguinte: nossos ossos da coluna são articulados e temos um núcleo que é uma esponjinha entre as vértebras. Quando esse núcleo pulposo sai, é a hérnia de disco e acaba comprimindo terminações nervosas e gera muita dor, né? Agora, começa por quê? Pequenos traumas. Um exemplo, rotação e inclinação de tronco. As pessoas sempre fazem isso. A gente sempre faz isso, né? E abaixa, vai pegar uma caixa aqui, puxa com uma mão só. Então, ao longo da vida, vai traumatizando. Chega uma hora que... ela apita, né? Ela apita. Aí me fala uma coisa, qual que é o sintoma da hérnia de disco? Assim, a gente pode ficar de olhos abertos e pensando, eu devo estar com hérnia de disco? Em que situação? Porque não é assim, sentir dor pode ser hérnia de disco, né? Não, uma dor ela constante, tem alguma característica? Uma dor que está mais de 4 meses, ela não passa, irradia para a perna, afeta o nervo ciático, que nós chamamos de lombociatalgia, né? A pessoa começa a sentir parestesia nas pernas, dor, cansaço, formigamento. Essa é uma dor que não para, ela é constante, não tem assim um momento que, hoje eu tô com menos dor. Eu tô te perguntando isso até porque eu, por exemplo, no final de semana eu tive muita dor na coluna. E aí começou aqui na região lombar, isso tudo que você tá falando, sentir na perna, formigando. Hoje eu tô me sentindo melhor. Não, ela pode acontecer... Ela pode ir e vir? Pode ir e vir. Isso significa que eu posso estar com hérnia de disco? Pode dizer que você está com uma protusão discal, pode dizer que você está começando a ter uma lesão que tem que ser tratada. Quem está assim, como eu, que está vendo agora o programa, também está sentindo os mesmos sintomas, precisa fazer que tipo de exame? Uma ressonância magnética, uma tomografia, ela vai detectar se tem ou não uma protusão discal, uma hérnia de disco. Tá, aí vamos supor, deu lá, foi constatado, é uma hérnia de disco. O que a gente vai fazer com a ajuda da fisioterapia? Vamos lá, temos 2 tratamentos. A fisioterapia, que vai tratar com eletroestimulação, massagem, palpação, manobras e, dependendo do caso, a cirurgia. Tem casos que são cirúrgicos, doutora? Hoje a gente nem usa tanto mais a cirurgia, mas existem casos que precisam de cirurgia. Então, se a gente quase não usa a cirurgia, é porque existe com a fisioterapia um tratamento eficiente. Eficiente. Eletroestimulação, massagem, calor. Então, são tratamentos locais, principalmente alongamento. Alongamento. A terapia do gato. As pessoas têm que criar o hábito de alongar, de se esticar. Agora, né? para coluna, tem algum tipo de alongamento que seja assim, bom para qualquer pessoa? Tá sentindo uma dorzinha, o que ela pode fazer? Se estica. Se estica toda? Se estica toda. Alongar, acordar de manhã e dar bom dia para a vida. Se esticar. Olha aí que dica boa. A gente às vezes acorda já com tanta pressa, né? Acorda e pula da cama e sai correndo pro banheiro, toma banho e já sai correndo para as atividades. Não é por aí. Acorda, se estique, respire, levante da cama devagar, vire de lado para levantar. As pessoas geralmente levantam no impulso. Então não... E tem algumas regrinhas de prevenção também, né? Não adianta a gente falar da doença sem antes a gente falar... Da prevenção. E como é que a gente pode prevenir, então? Então, vamos lá. Todos os dias a gente tem que prestar atenção em como a gente anda, como a gente senta. Então, sentar corretamente, manter a postura. Vai fazer alguma atividade na mesa? Nunca inclinar a coluna. Sempre eleve o objeto. Trabalhe. Não estique nada acima da sua cabeça ou do ombro.
suba num banco, numa cadeira, segura, né? Pelo amor de Deus, ninguém... Mas esticar, por exemplo, pra pegar alguma coisa que tá lá em cima, no armário, não seria já um alongamento? Assim, porque tá tão alto, eu tenho que esticar toda. Não tô alongando? Você tá alongando e tá se torcendo toda, Tô alongando só de um lado, né? Não, manter esses hábitos. É importante cuidar, né? Cuidar. Entender que a coluna é ali frágil, preciosa e que você vai precisar dessa estrutura pra ficar bem, né? Pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. Ocorre, assim, os pequenos traumas durante a vida, mas a hérnia também pode ocorrer por um trauma severo, um acidente. Então... Mais uma dúvida. Quando a gente já tá com dor, a dor tá instalada, como a dor que eu tava te falando que eu sentia, e era muita dor. Agora eu tô falando que tá voltando a dor. Existe alguma coisa que a pessoa deve fazer ou que ela não deve fazer? Por exemplo, tá lá com a dor pulsando. Precisa alongar ou é melhor não alongar nesse momento? Alongue, relaxe, descanse, preste atenção no seu corpo para ver aonde está doendo, como é essa dor. Essa dor é em queimação, essa dor é em agulhada, porque a hérnia de disco, ela geralmente dá essa dor. Você falou queimação, agulhada, minha de queimar e agulha, tudo junto. Pois é, a hérnia geralmente gera essa dor. De dor. gente que tá em casa também de queimar e agulha tudo junto. Porque a hérnia de disco, né, esses receptores são duas vias, uma lenta e uma rápida. Então, uma crônica e uma aguda. E quem tem hérnia de disco geralmente sente as duas ao mesmo tempo. E é uma dor muito chata. Então, tá sentindo a dor? Mesmo assim, alonga. Assim, alonga no seu limite, né? Olha, massageia a região, solta um pouquinho, né? Nós temos um músculo aqui chamado quadrado lombar, né? Massageia ele devagarzinho, né? Vai relaxando. Bom. Não melhorou? Procura um fisioterapeuta, que na verdade eu tô aqui com uma senhora fisioterapeuta maravilhosa, especialista também em massoterapia, Leila Abdu. Muito bom conversar e a gente entender o que é hérnia de disco, né? Entender que essa dorzinha que às vezes a gente é displicente em relação a ela pode ser alguma coisa séria. E se não for tratada, vai agravar a situação, é verdade? Vai agravar a situação. Então, procure realmente um profissional da área, tá? Olha, a doutora Leila Abdu tá no telefone 8224-4422, 0 operadora 11, 8224-4422, e o e-mail que é o... laglaboral@gmail.com. Tá aí no seu vídeo, laglaboral@gmail.com. Tem consultório na Vila Clementina, no Morumbi, então tá fácil de você encontrar e cuidar aí dessa dor que tá incomodando, certo, doutora? Muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe muito. E até o próximo Vida Melhor. Vai voltar para falar mais com a gente, viu?